Estamos começando nossa aula da grande história, depois de alguns problemas técnicos aí, que impediu a gente de transmitir ao vivo, mas agora a aula vai gravada mesmo, né? Então nós vamos estudar hoje um texto bastante interessante, que é o texto de primeiro livro de Samuel. Então, hoje a aula eu dividi ela em quatro partes, né? Vou falar agora primeiro sobre o livro de Samuel, né? Eu vou falar depois uma análise literária do livro, vou comentar um pouco sobre alguns trechos, tem trechos muito interessantes aqui no livro de Samuel, trechos como, por exemplo, de Davi e Golias, e como isso ainda é importante para a concepção de reinado, né, na época. Então a gente vai falar sobre isso e eu sempre termino falando sobre o que eu faço com isso, né? O que nós fazemos com todo o ensino que nós temos aprendido aí de Samuel. Por isso que é interessante esse gráfico que eu sempre coloco aqui, porque Samuel ele vai estar nessa fase, né? Aí entre os juízes e o começo da monarquia. O livro de Samuel ele vai introduzir a monarquia. Samuel vai ser um profeta, vai ser o último juiz e também ele vai ser aquele que vai ungir o primeiro rei, que vai ser Saul, e o segundo rei, que vai ser Davi. Né? Então, Samuel ele vai ser ao mesmo tempo o último juiz, ele vai finalizar a época dos juízes. Lembrando você que teve antes do juiz a época dos patriarcas, né? Começou lá em Gênesis 12, teve a época dos patriarcas, que começou com uma família, depois passou para 12 tribos, com Jacó, né, e os seus 12 filhos. Depois teve o período que o povo de Israel passou no Egito, e no retorno agora tem a época dos juízes. E está finalizando a época dos juízes, nós vimos Ruth na semana passada, mas que está dentro ali da época dos juízes. E agora começa a época da monarquia. E a gente vai ver primeiro, segundo Samuel, primeiro Samuel hoje, segundo Samuel na semana que vem, e depois a gente vai ver sobre o livro dos reis. E depois Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então a gente vai começar agora uma época extremamente importante, que é a época dos reis, né? Então eu quero mostrar esse gráfico aqui para você, porque ele é bastante interessante também, porque ele vai mostrar aqui a cronologia da nação de Israel, né? Desculpa. Nós vamos ver a Israel unida, né? Daqui a pouco vou explicar o que é Israel unida e Israel dividida, mas o primeiro livro de Samuel ele vai abranger aí o reinado de Saul e de Davi, né? Primeiro e segundo Samuel. E perceba que tem aí períodos de 40 anos, né? A gente vai ver 40 anos do período de reinado de Saul, 40 anos de Davi e depois 40 anos de Salomão. E aí você pode até ficar familiarizado, né? Falou assim, interessante, né? Porque no Juízes, na época do Juízes, eu mostrei uma tabela também e que mostrava ali algo muito parecido, que era a época dos Juízes e muitos ali também tinham períodos de 40 anos. E é interessante isso, né? Esse ciclo de 40 anos, o povo passou 400 anos no deserto, né? Jesus passou 40 dias no deserto também. Então, esses períodos de 40, eles são interessantes. O que significa? Não sei. São períodos completos, né? Então, Deus mostrando que são períodos completos. E depois vai ter mais para frente, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. E aí sim vai ter depois Salomão e Israel dividida, porque até a época de Salomão, a nação de Israel ela era unificada num só reinado, né? Quando chega em Salomão, ele vai ter um filho chamado Roboão, e Roboão ele vai dividir a nação de Israel
porque não vai dar ouvidos para os mais velhos. Então Jeroboão vai ficar com 10 tribos na região do norte e Roboão vai ficar com 2 tribos na região do sul. Então aí vai ser a origem dos samaritanos da região do norte e o povo de Israel fica na região do sul. E depois vai ter o exílio, exílio babilônico, né? De 70 anos. E depois vai ter o retorno, depois dos 70 anos, a reconstrução com Esdras e Neemias. O povo volta para Jerusalém. Então é uma cronologia de como é que vai ser daqui para frente. E aqui mostra o início, o primeiro livro de Samuel é o início desse período dos reis, que vai ser um período, a exemplo dos juízes, vai ter juízes bons, juízes ruins. Aqui também vai ter reis bons, reis ruins, e a gente vai ver como que é importante a gente entender o Evangelho, entender a palavra de Deus, e não só entender, mas viver, porque isso vai ser determinante para a nossa compreensão de fé e para a nossa prática. Aqui eu também quero mostrar uma questão bastante interessante que tem a ver com a questão literária do livro, que é como que há uma chave aqui, né? Há um período de narrativa, né? Em 1 Samuel 1 a 28, o início da narrativa de Samuel, o livro de Samuel, o gênero literário, quase que todo ele é uma narrativa, um relato histórico. Mas logo depois do primeiro capítulo vai ter um poema, lá no poema de Ana, no segundo capítulo. E no finalzinho lá do segundo livro de Samuel também vai ter um poema no capítulo 22, que vai ser um poema de Davi. Inclusive esse poema no capítulo 22 ele vai ser colocado também, vai ser transposto para o Salmo 18. Então é bem interessante, um salmo falando da vitória, da dedicação de Deus, né, em cuidar do povo. E aí finaliza com o capítulo 24, com o rei que se vangloria e é julgado e humilhado. E a gente vai ver essa questão. Então é importante nós compreendermos isso. E eu parei aqui, exatamente aqui, quando caiu a energia aqui de casa, e aí interrompeu a transmissão, porque eu estava falando exatamente que como é importante o valor da música, né, da composição, do louvor, porque tem músicas que marcam uma determinada geração, exatamente porque aquela geração estava passando por um momento difícil e esse momento difícil foi colocado em música. E eu estava citando, inclusive, uma música de Martinho Lutero, que foi o reformador, né, que começou com o protestantismo, e o Martinho Lutero escreveu uma música belíssima chamada Castelo Forte, quando ele estava sendo perseguido, jovens que ele cuidava foram mortos, e ele escreve que Castelo Forte é o nosso Deus. Então, à medida que ele vai expressando a sua confiança, a sua total esperança no Senhor, ele vai mostrando e também ensinando não só o povo que estava com ele, né, naquela época, que estava sofrendo, passando dificuldade, mas para frente também. Porque para frente vai ser também mostrado isso, tanto que nós cantamos hoje, e toda vez que nós cantamos, nós lembramos da Reforma Protestante, lembramos do que Martinho Lutero estava vivenciando quando ele escreveu, porque a música que ele escreveu, movido por uma determinada situação naquela época, também continua ensinando a gente até hoje. É o que acontece com a canção de Ana, com o louvor de Davi, né, que mostram também que é importante a gente incentivar os nossos compositores, porque para escreverem os salmos da vida, escreverem os salmos daquilo que Deus tem feito em cada época, em cada circunstância. Por isso é importante, né, o louvor, a adoração, e depois a gente vai ver uma música no final do estudo, uma música que Saul não gostou.
né? Uma música que ficou na mente dele, na mente do povo, cantado por algumas mulheres, e que Saul não gostou dessa música. Isso perturbou bastante ele, e era uma música que as mulheres gostavam de cantar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aqui eu quero também mostrar a divisão do livro de Samuel, e eu vou seguir essa divisão, né? A ascensão e queda de Saul, né? O primeiro livro de Samuel vai gerar em torno do reinado de Saul, né? E a gente vai ver bastante essa questão, vai falar bastante do reinado de Davi também, mas principalmente a ascensão e a queda de Saul. A gente vai ver do primeiro capítulo até o capítulo 7º, o Samuel como profeta, sacerdote e juiz. O juiz era um rei naquela época, né? Então, o Samuel tendo ali os 3 ofícios, né? De rei, profeta e de sacerdote. O sacerdote inicial era Eli, né? Mas que teve problemas com seus filhos, Hofni e Finéias, né? Então a gente vai ver essa situação. A partir do capítulo 8º até o capítulo 15, a gente vai ver Saul, né? O rei segundo o coração do povo. É exatamente isso, né? O povo que quis o rei como Saul, um rei bonito, diz que ele era o mais bonito, né? E eu vejo alguns filmes retratando um Saul meio acabadinho e tal, né? Mas a Bíblia fala que ele era bem bonito, né? E a partir do capítulo 15, capítulo 16, melhor dizendo, a gente vai ver até o capítulo 31, até o final do livro de Samuel, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Então, vou seguir essa divisão. Então, aí tá aí, né? O capítulo 1 a 7, Samuel e Eli, o profeta versus Samuel e Eli, profeta versus sacerdote. O capítulo 8 a 15, Samuel e Saul, o profeta sacerdote versus o rei. E o capítulo 16 a 31, o rei humano, né, Saul, versus o rei divino, que era Davi. Né? Saul era alto, Davi era baixo, né? O Saul era muito bonito, chamava atenção. O Davi, ele era ruivo, né? Então tem várias situações aí que contrapõem tanto Saul quanto Davi, né? Mas vamos lá. O livro do Recomeço da Esperança começa com a chegada de uma criança e o louvor da mãe. Os capítulos 1 a 7 são bastante interessantes porque é um texto que vai falar sobre tá acabando a época do juízo, vai começar a época dos reis. E o que nós temos no início do livro dos reis, né? Que eu estou falando do livro dos reis porque está no início a monarquia. A chegada de uma criança. E é surpreendente isso porque como agora vai ser uma nova época, uma época está sendo inaugurada, a época da monarquia, é interessante que o que vai dar tônica para toda essa época é a chegada de uma criança a partir de uma família desconhecida, uma família que não tinha assim tanto conhecimento, não era uma família assim de tantas posses, né? Por isso que a chegada de Samuel, que foi a criança que estava chegando, né? Lembrando que Ana era estéril, ela estava chorando, tem todo aquele texto, né, do capítulo 1 e 2, né? E Deus concede filho a Ana e o filho que vem é Samuel. E vai ter muita similaridade com Jesus, né? Então eu coloquei aí que ele nasceu para tirar a vergonha de sua mãe. Jesus também ele nasceu para levar sobre si a nossa vergonha. Samuel, embora ele fosse da tribo de Efraim, ele servia como sacerdote. Jesus, embora fosse da tribo de Judá, ele servia como nosso grande sumo sacerdote. Samuel, ele era um profeta. Jesus, ele foi o profeta definitivo. Samuel, ele era um criador de reis, né? Criador não, ele era quem ungiu os reis, né? Jesus, ele é o rei dos reis. Samuel e seu nascimento gerou cântico.
E Jesus, seu nascimento também gerou o cântico, né? O do Samuel, o cântico de Ana, sua mãe, e de Jesus, né, o cântico de Maria, né? Então é interessante essa questão. Aqui eu coloco as divisões, né, dos capítulos 1 a 3, rejeição da casa de Eli, escolha de Samuel. As coisas de Deus devem ser realizadas com reverência. Lembrando que a questão aqui do Eli era que ele tinha dois filhos, Hofni e Finéias, e que eles estavam ali no templo e eles começaram por causa da ganância, por causa da irreverência, começaram a lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito e eles foram reprovados por Deus. E Eli não tomava as atitudes de pai que ele precisava tomar, e isso desagradou bastante a Deus. Então os 3 primeiros capítulos vai mostrar isso, né? A rejeição da casa de Eli, e aí Deus escolhe Samuel para liderar espiritualmente o povo de Israel. O capítulo 4 a 6 vai mostrar a nação de Israel é derrotada e a arca tomada pelos filisteus. E aí a gente vai ver o julgamento da nação de Israel e da casa de Eli, porque nessa tomada da arca, inclusive Hofni e Finéias, os filhos, né, de Eli, serão mortos. A arca, os capítulos 6 e 7, a arca é devolvida, até mesmo porque a arca começou a trazer muitos problemas ali para os filisteus, e eles devolvem a arca, e as coisas de Deus devem ser realizadas com conhecimento. Os filisteus acharam que era só tomar a arca, que teria um poder sobre o divino, mas as coisas de Deus devem ser feitas sempre com conhecimento. Capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, Samuel, ele vem já prometido a Deus, né? Então, é isso. E aí, o capítulo 8 até o capítulo 12 vai mostrar essa questão do povo querendo um rei, né? O povo quer um rei como as outras nações. Eles querem agora viver debaixo aí do reinado de alguém. Eles cansaram dessa questão de juiz, e Samuel, inclusive, vai ficar chateado. Vou mostrar o texto, né? Que o povo pede um rei. E aí o capítulo 9 e 10 vai mostrar um rei escolhido. Saul vem para Samuel, Saul é ungido. Capítulo 11, o rei vai adiante, o chamado de Saul às armas. O capítulo 12, o reino admoestado, o chamado de Samuel ao compromisso. A gente vai ver isso. No capítulo 8, verso 6, o povo está pedindo um rei. E aí o texto vai dizer assim: mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E é interessante, e é por isso que lá no começo do estudo eu coloquei como tema da aula o rei do reino. Porque nessa época da monarquia, que vai começar a monarquia de Israel, os reis, eles eram passageiros. Mas havia um rei que era duradouro, que era o rei dos reis, o Senhor. Então, quando o povo rejeita Samuel, o povo rejeita alguma liderança, estavam rejeitando na realidade a Deus. Então, era isso que Deus estava dizendo. E aí vai mostrar a maneira como eles escolheram, né? O capítulo 9, verso 1 vai dizer: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens, era muito rico. Ele tinha um filho chamado Saul.
moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía todo o povo. Ele era alto e bonito, né? Então, era alto, bonito e rico. Olha só que partidão, né? Então, o povo começou a escolher por critérios puramente humanos. Eles queriam um rei, mas eles queriam um rei que fosse forte, porque naquela época o rei também tinha que sair à guerra. O rei simbolizava a força da nação. Então eles queriam um rei que fosse alto, forte, né, atlético, né, que tivesse condição, né, de liderar o povo. O problema é que o povo escolhe, né, segundo o seu próprio coração e não conforme o coração de Deus. E vai trazer alguns problemas, né? E aí no capítulo 13 a 15 vai mostrar essa relação de Samuel com Saul. E agora a entrada também do filho Jonatas, né, que vai ter uma relação bastante interessante com Davi, e ele vai tentar intermediar ali, né, a ira do Saul com Davi, porque Saul começa a ficar enciumado. E aí do capítulo 16 a 31, a gente vai ver agora a relação de Saul com Davi, né? Porque Davi vai entrar na história no capítulo 16, né? E aí quando ele entra na história, agora começa a complicar para o Saul, porque Davi, apesar de ser baixo, né, e franzino, ele era muito forte, né, no cuidado que ele tinha com as coisas de Deus. Ele não se importava em se arriscar, né, pelas coisas de Deus, pela honra de Deus. E ele não tinha medo. Então, e o Saul, muitas vezes ele era meio acovardado. Então, isso vai trazer alguns problemas para Saul. E nós vamos ver isso no capítulo 16, verso 21. Aí vai dizer assim: assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé. Jessé era pai de Davi, né? Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E é interessante esse texto do capítulo 16, porque vai mostrar essa questão do Espírito de Deus, né? No verso 14, deixa eu ler aqui uns versos antes do verso 21. No verso 14, vai dizer assim que depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande esses seus servos que estão em sua presença, busquem um homem que saibam tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, para aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento, carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul, por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele, é o texto que nós lemos. Então é interessante algumas questões nesse texto, porque como Deus estava desagradando de Saul,
diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E quando o Espírito do Senhor se retira dele, um espírito mau vindo da parte do Senhor vai atormentar Saul. Uma das questões importantes para a gente compreender com relação à realidade é que nós não acreditamos num dualismo. O que é o dualismo? É quando a gente entende que há duas energias com a mesma força que se contrapõem. Então eles estão ali brigando. Então é o bem brigando com o mal, é a luz com as trevas, é Deus com o diabo. Mas na realidade, o que a gente entende é que não há essa luta entre o bem e o mal. Como se tem uma época que o bem vence e tem outra época que o mal vence. Não, para nós não é isso. Para nós, Deus reina. O Senhor é o soberano sobre todas as coisas. Então, como diz muita gente, né, alguns teólogos, que o diabo é o diabo de Deus, né? O diabo, ele já está condenado e os anjos do mal, né, os demônios, eles também servem a Deus segundo o seu propósito e eles serão julgados. Então esse texto aqui deixa claro, né, de que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Um outro texto bastante claro que fala sobre isso é o texto de Jó, né? Que o diabo ali, né, passeando pela terra, Deus começa a conversar com ele, falando sobre Jó, e aí o diabo fala assim, olha, mas o Senhor dá tudo para ele, então deixa eu tocar na vida dele que você vai ver quem é realmente o Jó. E aí Deus permite que ele tocasse, mas que não tirasse a vida. E o diabo foi só até onde Deus permitiu. Então, mas tudo isso estava dentro do propósito que Deus tinha muito maior. Então a mesma coisa acontece aqui. Então é importante a gente compreender essa relação que nós precisamos ter da espiritualidade com a realidade. Que não há um dualismo, uma briga entre o bem e o mal. Né? O mal foi vencido na cruz. Então o que nós temos agora é Deus que reina, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então no capítulo 16, verso 12, é o texto que eu li, né? Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Né? Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Interessante isso, né? Que agora Davi, no capítulo 16, ele já tinha sido ungido como rei, né? E é por isso que o Espírito do Senhor tinha saído de Saul e entrado em Davi, porque agora Davi era o rei. No capítulo 17, verso 45, vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu. Lembra dessa passagem? Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Você mesmo, o Senhor, entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Uau, né? Essa passagem é aquela passagem famosa de Davi com Golias,
né, que o rei Saul, que ainda era rei, né, mas diante de Deus já não era mais, porque o Espírito do Senhor tinha saído dele. O verdadeiro rei agora era Davi. Mas o povo ainda entendia que Saul era o rei. Então essa cena é bastante interessante porque no capítulo 16 o Senhor pede para Samuel ungir Davi, e quando unge Davi, o Espírito do Senhor vem sobre Davi e sai de Saul. E agora está frente a frente aqui, não só Davi com Golias, estava Davi com Saul. Porque Saul, ele estava na sua tenda com medo de Golias, que era um gigante, né? Ele estava com medo, e aí vem Davi, um homem de boa aparência, mas baixinho. E fala assim: não, eu vou lá lutar contra o filisteu. Vocês aí estão tudo com medo? Eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. E aí Saul fala assim: então pega pelo menos a minha armadura, né? E Davi coloca e fica, não consegue nem andar, né? Tanto peso que era, né? E lembrando que essa guerra que estava acontecendo era a época do bronze. Então quem tinha a tecnologia para fazer armas e tudo mais eram os filisteus. Por isso que os filisteus estavam ganhando as guerras, né? Porque eles tinham a tecnologia, né, do bronze. E o Davi não tinha. Então Davi, ele vai lá com a funda, né, dele, com as 5 pedras, e ele fala, né: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Então é interessante que não está só frente a frente Davi com Golias, mas estava Davi com Saul, né, o rei segundo o coração de Deus, contra o rei segundo o coração dos homens, e mostrando que mais do que ter uma força física, uma capacidade intelectual ou recursos financeiros, o melhor é de fato estar debaixo da vontade do Senhor. E aí vai começar a perseguição de Saul com Davi. Saul vai ficar muito bravo, muito chateado, né? E o povo vai começar a entender que Davi era o verdadeiro rei, mas o Saul não queria largar, né? Deus já tinha dito, mas ele não queria largar. Então ele arranja maneiras de querer matar Davi. E Davi, por outro lado, ele tem até algumas chances assim bem claras de matar Saul, né? Mas ele não faz, por respeito à, à, à vida de Saul, e entendendo que ele ainda era rei, né? Então, no capítulo 19 ao capítulo 26, aí eu faço essa estrutura, né? Que Davi foge da presença de Saul. O capítulo 20, Davi e Jonatas fazem uma aliança, né? O capítulo 21, Davi foge para Gate, e aí vão ter as 3 perseguições. No capítulo 22, a primeira perseguição, o capítulo 24, a segunda perseguição, e a terceira perseguição no capítulo 26. E eu separei alguns textos aqui que eu achei interessante. No capítulo 21, verso 10, vai dizer: naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. E é importante dizer que ele fugiu não por medo, ele fugiu por respeito, né? Por entender que Saul era o rei, e ele vai chamar de ungido de Deus. Então ele não foge porque tinha medo, ele fugiu porque ele tinha respeito. E ele foi procurar Aquis, rei de Gade. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, e fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos
para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Então foi interessante essa passagem, né? Porque na fuga de Davi, ele foi parar no rei de Gad, né? E lá o rei sabia que, né, que ele era do povo de Israel, e sabendo, ele podia até matar Davi, né? Então Davi, ele dá um jeito lá de se fingir de doido e ficar quietinho lá e ninguém mexer com ele, e ele ficar ali mais tranquilo, né? Então é interessante essa passagem de Davi. No capítulo 24 vai dizer assim: quando Davi acabou de falar todas as palavras, Saul disse: é esta sua voz, meu filho, Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com bem, enquanto eu recompensei com o mal. Esse caso do capítulo 24 foi no final da segunda perseguição, quando Saul estava querendo matar, e Davi, ele ele tinha a oportunidade de matar Saul, e ele não faz. E aí ele fala, e aí Saul, ele fala, reconhece a voz de Davi e reconhece que ele estava errado ao querer matar Davi, e chama de Davi de meu filho. E 1 Samuel 26 vai acontecer algo muito parecido. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi até tira um pedaço ali da roupa de Saul, né? E para mostrar, falou: olha, se eu quisesse te fazer mal, eu faria, mas eu não quis. Então é interessante isso, e o fato de Saul ficar chamando de Davi de meu filho, né? Mesma coisa, alguém querer o seu mal e vem e pela frente fala assim: ô meu filho, eu te amo muito, você é muito querido, né? Não sei se você já passou por situações dessas, mas é uma das coisas mais terríveis. Você sabendo que a pessoa tá falando mal de você, né? Tá te prejudicando pelas costas, mas pela frente fala assim: ô meu filho, não sei o que, você é muito querido, não sei o que, e vai falando um monte de coisa pela frente, mas por trás vai apunhalando. Então, e era isso que estava acontecendo na realidade aqui com Davi, né? Saul pela frente chamava de meu filho, mas pelas costas queria matá-lo. Então é isso. E aí do capítulo 27 ao capítulo 31, vai ter essa questão aqui do julgamento de Saul. Saul vai ser morto, e de uma forma assim bem terrível, né? O corpo dele vai ser desonrado, não só ele, mas seus filhos também. Então é uma morte assim bastante ruim, né? E é nessa circunstância que Davi vai assumir. Mas eu quero chamar a atenção para um texto, para três textos na realidade, que era uma música que o povo cantava. No capítulo 29, capítulo 18, capítulo 21, vai mostrar essa música. No capítulo 29, verso 5, vai dizer assim: não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa música começou lá no capítulo 18, depois da vitória de Davi com Golias. As mulheres começaram a cantar umas músicas, né, em homenagem a Davi. E aí, no capítulo 18, verso 7, vai dizer assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. No capítulo 21, vai repetir essa música, né? Porém os servos de Aquis lhes disseram: esse não é Davi, o rei da terra?
Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Né? Interessante essa questão, né, de que as mulheres começaram a cantar essa música e essa música virou hit, né? E aí o povo reconhecia Davi como rei, tanto que aqui no capítulo 21 que ele era o rei da terra. E essa música foi uma música que assim inquietou bastante Saul, porque o Saul era aquele cara que tinha sede pelo poder, né? Então, quando ele vê que Davi, né, tá sendo mais benquisto pelo povo do que ele mesmo, então ele tenta matar Davi. E por causa dessa música que Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então é interessante essa questão de como que a música ela tem força, ela tem poder, né? E muitas vezes a gente precisa entender que nós precisamos tomar sempre cuidado com aquilo que a gente canta, e saber que isso marca a vida das pessoas, né? Então é isso. E o que nós fazemos com tudo isso, com esse livro incrível que é do livro de 1 Samuel? Primeiro, enquanto as pessoas queriam um rei ou juiz forte e poderoso, Deus deu uma criança, fruto de uma mulher honrada. Eu acho impressionante a Bíblia, né? Porque quando você olha no começo aqui da monarquia, o povo querendo um rei, e eles tendo a memória, né, de Moisés, tendo a memória de Abraão, tendo a memória dos juízes, e agora eles querendo rei, eles imaginam que Deus vai mover na história e vai trazer um homem poderoso, um homem forte, valente, e Deus traz uma criança inicialmente, que foi Samuel. Samuel que vai fazer a transição dos juízes para os reis. E quando vai trazer o verdadeiro rei, vem Davi, que era neto de Ruth, uma moabita. Lembra da história de Ruth da semana passada? E era uma moabita, a Ruth. E vem Davi, né, que era o menor da sua casa. Quando Samuel chega na casa de Jessé, fala assim: olha, Deus me trouxe aqui e um dos seus filhos vai ser o rei. E aí Jessé vai começar a apresentar o mais velho, o segundo, o terceiro, e aí Deus fala assim: não, não é esse, não é esse. E aí Samuel pergunta assim: mas não tem mais nenhum filho, tem certeza? E a Jessé tem, mas tem um que fica cuidando lá das ovelhinhas lá, né? E aí quando vai ver era Davi, esse que nem o pai dele acreditava que ele poderia ser o rei, mas Deus fez dele o rei segundo o coração do próprio Deus. Então é interessante isso, quando as pessoas querem um rei forte, um juiz forte, Deus dá uma criança, como na época de Jesus, que o povo estava ansiando por um libertador, querendo um libertador, e Deus dá uma criança. Na época de Moisés, né? O povo estava escravizado, e quando o povo escravizado, chorando, querendo uma libertação, o que Deus faz? Deus dá uma criança. Então é importante a gente compreender essa dinâmica de que Deus não usa a força para mudar as circunstâncias. Deus usa a graça, a generosidade, o amor, né? E que vem de forma frágil muitas vezes, mas é carregado da força do amor de Deus, da presença de Deus. Como Davi mesmo falou, as pessoas podem vir com espadas, escudos, né, com guerras, mas nós vamos em nome do Senhor. E essa é a nossa força mais importante, né, que faz com que de fato a gente viva segundo o seu querer. Segundo, enquanto as pessoas queriam um líder forte exteriormente,
Deus deu um líder forte interiormente. E essa é uma chave extremamente importante para nós, de que a nossa força não está na nossa capacidade exterior, mas na nossa capacidade interior de nos submeter à vontade do Senhor. É o fato de que Deus é quem vai direcionando a vida de cada um de nós. E por fim, não há nada mais poderoso do que o nome do Senhor. É por isso que oração é extremamente poderosa. Não é por quem ora, é a quem a gente ora. É pelo nome que a gente ora. E é essa força que faz a nossa oração de fato ser ouvida, né? Porque é em nome do Senhor. É por isso que as pessoas podem vir com armas, com escudos, com um monte de coisa, mas a nossa força está no nome do Senhor. E é isso, meus irmãos. Que Deus assim abençoe cada um de nós, nos auxiliando sempre a vivermos a graça, a presença do Senhor. Que Deus assim o abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.